bom, pessoal? A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje a gente está aqui, é um dia especial para a gente está aqui com o pastor Daniel, o apóstolo do Senhor aqui com a gente, né? É o primeiro vídeo com a presença de um convidado especial, e para mim ele é mais do que especial, né? Ele é o meu sogro, né? Amém. E foi ele que me consagrou a pastor, né? Foi ele que me ungiu, né? E foi ele também que foi um dos homens de Deus que fez a transferência de unção, né? Ele orou e pediu ao Senhor Espírito Santo que transferissem os dons para mim, né? Então foi ele que foi uma das pessoas que multiplicou, né? Ele fez a impartição de dons, né? Então hoje a gente está aqui para conhecer um pouco da vida desse grande homem de Deus aí. Boa Pastor, noite. Né? Isso. Boa noite, né, a todos. É um motivo de muita alegria de nós estarmos aqui gravando esse vídeo e que sirva para a sua vida espiritual, como experiência e crescimento da sua fé. Então é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Pastor, conta um pouco pra gente como é que foi a sua conversão. A minha conversão ela foi bastante marcada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, porque quando eu completei 19 anos, eu fui descer as águas, né? E naquele momento que eu fui descer as águas, houve um arrebatamento. Então eu fui arrebatado até os céus. E lá eu pude ver um pouquinho da Nova Jerusalém. E dali eu já saí falando em línguas. Glória a Deus. Né? E uma da vantagem que eu tive nesse dia, um dos privilégios que eu tive nesse dia, eu não sei se isso é para todos ou se foi... pelo menos para mim foi aquele dia. Uhum. Né? Mas Deus deve ter feito isso já com muitas pessoas. É que eu saí já falando em línguas, mas em variedade de línguas. Então não foi uma coisa assim que eu falava uma língua e depois com o tempo eu fui crescendo na busca e recebendo. Não, eu já fui falando em variedade de línguas, já com dom de profecia, com a palavra de profecia. A gente vê lá no livro de Atos, né, que na descida do Espírito Santo, né, do Pentecostes ali, né, e a gente vê que acontece realmente isso, né, acontecia naquela época e também acontece nos dias de hoje, né. Exatamente, acontece que a palavra de Deus diz que primeiro você precisa crer. Então se você crê, Ele está pronto para te dar essa experiência, né, para você exercitar a sua fé através dos dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo é o poder de Deus, né? É uma manifestação da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Então, quer dizer, ela se torna fácil de entender, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de usar, né? Sim. Como usar. Né? Às vezes ela até tem, e hoje eu estava pregando lá na igreja sobre isso. Quer dizer, ela tem até o dom, ela tem até esta unção, ou esse poder de Deus na vida dela, mas ela não sabe como usar. Né? Às vezes ela acha que é dela, né? Às vezes ela acha que é uma coisa estranha, quer dizer, então ela tem dificuldade. Mas eu, graças a Deus, desde de moço, isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Hoje eu estou indo para 62 anos. Então, quer dizer, já faz muitos anos de experiência, né, nesta área através do dom do Espírito Santo. Tanto que é uma matéria que, quando eu dou aula, é exatamente essa matéria. Onde a gente tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento. Vivência, né? Então eu sempre vivi no meio do fogo, né? Do fogo, no meio dos dons espirituais. Sempre me envolvi com pastores, com obreiros, irmãs de oração. Eu sempre me envolvia com esse tipo de manifestação. A gente estava meditando no vídeo passado sobre
sobre como conquistar essa amizade com o Espírito Santo, né? E a gente estava falando sobre aquela passagem que Jesus ele fala com os discípulos, ele fala assim: irei para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, né? E vou enviá-los o Consolador, né? Então, da mesma maneira com que Jesus tinha uma missão aqui na Terra, né? O Espírito Santo ele também veio com uma missão aqui na Terra, né? Ele veio para consolar, né, os salvos, né? Mas ele veio com uma missão. Então, de bate-pronto, assim, o Espírito Santo ele corre atrás da pessoa, né? Quando essa pessoa se converte, né? Ela aceita o Senhor Jesus Cristo, né, no seu coração, o Espírito Santo começa a morar dentro dela. E aí começa o terceiro estágio, que é a sua intimidade com Ele. Exatamente. É que eu entendo assim, que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador da sua alma, de todo o seu coração, e ela confessa isso perante a igreja, né, perante ao sacerdote que está ali perante a igreja, eu acredito que o Espírito Santo já entrou nela. Sim. Né? Aí o Espírito Santo que entrou nela, que está dentro dela, que já está habitando, né, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, que já está habitando nela, é ele que vai fazer a mudança, a transformação, e é ele que vai começar a intimidade com a pessoa. Porque até então a pessoa não sabe como é essa intimidade. Aí ele começa a mover a fé dela, começa a mover o coração dela, e aí ela começa a ter essa busca para ter um pouco, né, de intimidade com o Espírito Santo. E o senhor lembra como foi esse primeiro contato com o Senhor Espírito Santo? Eu lembro que foi uma coisa muito forte, né? Trouxe uma alegria muito grande para o meu coração, para a minha alma, e você acaba tendo até um pouco de empolgação. Você se empolga, você se envolve com aquilo, né? E com aquela manifestação. E o mais interessante é que com o tempo você vai conseguindo identificar quando é o Espírito Santo ou quando é você, né? Ou até mesmo no meio onde você está ali orando, se envolvendo com as pessoas e em oração, você também já sabe discernir quando é Ele. E isso que é interessante, né? Porque nós somos pessoas, somos humanos, né? Somos mortais, né? Quer dizer, nós somos falhos. E como você consegue saber do problema do outro, da dificuldade do outro, que nem aconteceu na igreja hoje, né? Eu não tinha nenhuma palavra, não tinha nenhuma revelação, não tinha nenhuma profecia, nada, não tinha nada. Eu cheguei lá cru, sem nada. Mas como a gente já tem essa intimidade com o Espírito Santo, até pela misericórdia, né? Eu não fiz nada para que Deus pudesse me usar ali essa noite. Não fiz nada para isso. Mas devido a essa intimidade, devido a essa misericórdia dele, ele acabou nos tomando ali e revelou muita gente, segredos de pessoas, situações que envolvem família, que envolvem a vida emocional, sentimental de pessoas. Então, como é que você consegue saber disso? Pelo Espírito Santo. Ele nos mostra, né? Ele nos mostra. Não tem como você trazer uma profecia, ou uma revelação, ou qualquer outra manifestação do Espírito Santo, se não for através dele. Ou com uma intimidade com ele, ou porque há uma necessidade também dele fazer em favor do povo. Né? Porque tem esse lado também. Sim. Às vezes você não está nem ali ainda em condição, mas ele lhe dá essa condição por amor às ovelhas que estão ali. Né? Então isso é tremendo, isso aí não tem... É como eu falei na igreja hoje, isso não pode apagar. Não tem aquele corinho, não pode apagar o pavio que fumega. Uhum. Eu falei isso na igreja hoje, não pode apagar. Essa manifestação, né, é uma continuidade da manifestação que havia em Cristo. Sim. Então, tudo que Jesus fazia ali, através da palavra, da pregação, do ensino, e também das curas, dos milagres, e da imposição das mãos, o Espírito Santo faz da continuidade. Só que o Espírito Santo, como ele é invisível, como que ele vai fazer essa obra? Através da pessoa. Né?
Através daquele que crê, ou daquele que tem o chamado, ou daquele que busca. E uma coisa é ter o chamado, e outra coisa é buscar. Né? Então, quer dizer, tem pessoas que ela tem o chamado e já tem a manifestação nela. Sim. Agora, tem pessoas não, tem pessoas que ela não tem o chamado e ela tem que ir buscar. Tem fome, né? Tem sede, sede, né? Tem sede, dessa manifestação, dessa unção. Por exemplo, quem é que tinha o chamado? Era Elias. E quem o Espírito Santo não manifestava em Elias? E o Espírito Santo não fazia obras através de Elias? Aí ele conheceu quem? Eliseu. Eliseu não tinha chamado. Mas através da busca, ele recebeu a unção. Houve ali uma transferência de unção de Elias para Eliseu. E você vê, pelos textos bíblicos, você vê que Eliseu fez muito mais obras do que Elias. Sim. Né? Que nem hoje eu trouxe a palavra sobre o machado, né? Que caiu no Jordão. Quer dizer, humanamente falando, não tem como você flutuar um machado. Não tem como. Que dom é esse? Que poder é esse? Que manifestação é essa da fé? Só pode ser o Espírito Santo. É uma intimidade que ele tinha. Mas ele tinha através da busca, não do chamado. Sim. Porque quem tinha o chamado era Elias. Mas pela busca, pela sinceridade, pela perseverança, pela fé dele, Deus deu a ele. Aqueles segredos que o Senhor nos concede, né? O Senhor Jesus falou assim para os discípulos no dia do Getsemane, né? Vamos lá que a gente vai orar. E o Senhor fala, quando ele volta, os 3 estavam dormindo, né? Sim. E Jesus fala, poxa, mas você não conseguiu vigiar pelo menos numa hora comigo em oração? Né? Então a gente vê uma chave bíblica tremenda nisso, né, pastor? Que às vezes a gente quer ter essa intimidade, né, no nosso quarto de oração, no nosso íntimo ali com o Senhor, mas a gente não separa pelo menos uma hora, o mínimo, dessa uma hora com o Senhor. A gente não vigia, né, essa uma hora com o Senhor. Então, e quando a gente começa a ter esse vínculo de pelo menos uma hora ali por dia, né, e depois não só uma hora e acabou, né, a gente tem que levar o nosso quarto de oração junto com a gente, né, tem que continuar assim o dia inteiro, né. Só que, mas isso que você está falando tem um sentido muito grande, mas na hora que você estava falando aí, você já vê, o Espírito Santo está me dando um discernimento sobre isso. Quer dizer, existem tópicos, né? Sim. Esses tópicos são o foco que você está focalizando a sua fé. Então, por exemplo, qual é o teu objetivo, né, dessa uma hora com Jesus de oração? Intimidade, né? Buscar intimidade. Quer dizer, buscar uma intimidade, ou buscar mais unção. Apesar que se você buscar mais intimidade, você já recebe a unção. Já recebe o pacote automático, né? Conhecimento, né? Discernimento. Entendeu? Então, esses momentos de oração que você tem, é exatamente para o Espírito Santo te revestir e te fortalecer. Também tem isso. Então vai muito de qual é o teu objetivo, onde você está focando essa oração. Entendeu? Aonde você focar a oração é onde o Espírito Santo vai se manifestar. É a ativação do dom da fé, né? Do dom da fé. Porque, agora, tudo que envolve a palavra de Deus, que envolve intimidade com o Espírito Santo, a primeira manifestação tem que ser a fé. Primeiro é a fé, porque a fé é a base, né? A fé é o fundamento. Quer dizer, se não haver um fundamento, se não haver a base, se você não usar essa fé, né? Se você não souber usar essa fé, você vai ter mais dificuldade. Agora, se você souber usar essa fé com o Espírito Santo, ou colocando nele essa fé, aí a manifestação, a intimidade se torna mais forte e mais presente. Né? Que nem aqui, a gente falando das coisas do Senhor, né? Eu aqui eu sinto uma unção grande, né? Falando dele, né? A minha carne, ela treme, né? Aqui, né? Com a presença do Senhor aqui, né? E a gente consegue perceber anjos ministradores junto com o ensino, né? Que é o dom do ensino, né? Então vem junto com anjos ministradores, né? E isso é muito gostoso, porque assim,
Hoje, quando o pastor chegou, né, aqui na minha casa, né, e eu percebi que junto com o pastor veio um anjo, junto, né, que é um anjo que vem com bênçãos, né, ele vem com bênçãos. E a gente vê isso na vida de Jesus, né, onde Jesus chegava, a bênção chegava juntos. Às vezes Jesus estava lá andando, como se nada tivesse acontecendo, sendo esbarrado pelas pessoas e tudo, mas quando chegava alguma pessoa perto dele, como a mulher do fluxo de sangue, né, encostava nele e lá tirou a virtude, tirou a unção de dentro dele, né, que são os fominhas, né, os fominhas pela unção, né. Como você falou que o chamado às vezes vem pela associação da busca ou por um dom, né. Deus já, pelo próprio Deus, né. Então, veja bem, o que as pessoas têm que entender é que, por mais que o Espírito Santo faça todo esse trabalho, né, ele envolve as pessoas para exercitar a fé, para ter intimidade, né? Para que ele faz isso? Ele faz isso para as pessoas ver, né, contemplar como está o mundo, como estão as pessoas, como está o mundo espiritual, como está o mundo material. Ele envolve a pessoa. Só que tem pessoas que às vezes confundem, né? Que pensam que o Espírito Santo é maior do que Deus. Ou pensa que o Espírito Santo é maior do que Jesus por fazer essas obras, né? Por ele ter mais tarefas, né? Mas na verdade não é. Porque o Espírito Santo é de Deus. E Jesus... quer dizer, o Espírito Santo numa pessoa, ele faz usos e frutos. Ele faz usos e frutos, mas passa por Cristo. É tudo para glorificar o nome de Jesus, né? Exatamente, tudo para glorificar o nome de Jesus, né? Porque na verdade Jesus é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Espírito Santo. Quer dizer, você vê, ele como homem, né? Ele ia orar, ele ia no monte, ele se reservava, ele tinha reservas, né? Ele tinha reservas, ele sabia onde ele tinha que ir, sabia o que tinha que fazer, né? Então o Espírito Santo dirigia ele em tudo, mas ele é o Espírito Santo. Agora, por que ele ia orar? Por que ele ia no monte? Por que ele buscava? Por que ele clamava, né? Para dar exemplo para nós, né? Para aquele que crê, para aquele que aceitou ele, o que tem que ser feito para ter essa intimidade com o Espírito Santo, né? Porque ele não precisava disso, ele é o próprio Deus, né? E o senhor tem eu sei que o senhor tem várias experiências de milagres, né? Sim, de operação de milagres, né? De dom de maravilhas, né? Que o senhor não precisou ministrar a cura e a pessoa foi curada. O senhor lembra de algo assim? Sim, do culto estar acontecendo e a pessoa, o Senhor Espírito Santo já estava ali, né? A presença sim, do Senhor estava tão forte ali que as pessoas já foram curadas, né? Ah, sim, isso aí já presenciei, até mesmo assim, porque qual é a nossa atitude? Na hora que você já está envolvido com o Espírito Santo, na hora que ele está usando você ali, a sua atitude é impor as mãos, né? Às vezes chamar as pessoas na frente para orar por ela, né? Como aconteceu hoje, mas você está fazendo o papel correto. O seu papel é impor as mãos, impor as mãos, né? Óleo, impor as mãos nos enfermos, né? Fazer a unção com óleo, porque é uma noite de libertação, é uma noite onde o Espírito Santo vai se manifestar e mostrar as maravilhas de Deus, né? E o que ele faz através de você. Tudo que acontece com você num culto é através do Espírito Santo, mediante a sua fé, né? Então você pode ver que tem uns que Deus faz mais, outros faz menos. Porque também vai da intimidade, vai do chamado, né? Vai da busca, né? Vai de você crer. Então é aí ele sabendo disso, aí ele vai se manifestar, vai falar por você, vai fazer você ouvir, vai fazer você entender o que está acontecendo na nave da igreja, na vida das pessoas, né? Então isso é intimidade. A intimidade, a gente trata a intimidade, né? Como um relacionamento de um casal, por exemplo, né?
A gente se corresponde por cartas, depois, você é bonita, né? E depois, vamos sair. Isso. Aí depois, é um relacionamento conquistado, né? Vai indo aos pouquinhos, né? Você vai indo passo a passo, né? Então, tem pessoas que ela se preocupa com isso. Mas uns é gradativo, vai pouco aos poucos, outros vai mais rápido, né? Então, aí que eu entendo que vai do chamado e vai também da questão da fé daquela pessoa. Porque eu não sei se você nota na Bíblia que a fé parece que ela tem uma certa proporção. Homem de pouca fé, né? Ou mulher de muita fé. Então Jesus expressou muito isso. Então, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em Romanos capítulo 14 ele fala sobre a fé. Tem pessoas que têm fé que pode tudo. Uns não podem nada. Outros pouco podem. Então você percebe que há um tamanho, uma quantidade, uma proporção desta fé. É aí que o Espírito Santo age. Ele age na proporção da sua fé. Está ligado à parte de você se render de verdade, né? Sim, também. Se entregar de verdade, né? Também. Só que as pessoas não podem esquecer que no mundo espiritual, além dessa busca, dessa intimidade, ela não pode, como é que eu posso dizer, abusar dessa autoridade, dessa unção. Sim. Por quê? Porque nós somos humanos. Né? Então hoje você pode ter essa intimidade e amanhã você pode perder. Por isso que Jesus disse, vigiar e orar. Porque tem pessoas que oram até mais do que a gente, mas no dia não vigia. Aí ela vai perder aquela unção, ou toda a unção, ou pouco da unção, ou pouco daquela intimidade que ela teve com o Espírito Santo. Então isso também precisa tomar cuidado. Ela tem que estar se policiando em relação a isso. O Senhor Espírito Santo, ele é tão delicado, né? Ele também conhece o nosso coração, né? E se a gente chegar com um pouco de orgulho, tipo, eu curei aquela pessoa, e ficar com... já perdeu, né? Abuso, né? É um abuso, né? É um abuso. Você perde. Tem aquela passagem que Pedro, né? De Ananias e Safiras, né? Sim. Foi um abuso de autoridade ali, né? Sim, eu acredito que pode ter sido. Foi um abuso de autoridade, porque, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente se Deus mandou ele fazer isso. Sim. Mas a unção que estava ali, a intenção do coração de... Exatamente, a unção que estava sobre ele, o que ele falava acontecia. Sim. Quer dizer, então pode ter até havido um abuso de autoridade ou não houve, né? Não houve um abuso de autoridade nesse sentido e Deus quis assim para que as pessoas respeitassem aquilo que foi dito pelo profeta. Sim. Então tem isso também, né? Mas na verdade, eu não tenho conhecimento profundo em relação a exatamente essa história, o que aconteceu lá. Se a gente vai ficar sabendo realmente... Eu só estou sabendo o que está acontecendo aqui. Né? Mas hoje, por exemplo, lá na igreja, Deus revelou uma senhora lá que tudo que o inimigo havia feito na vida dela. E por qual motivo que o inimigo fez. E aonde ele estava. E o próprio filho e a nora, as pessoas que estavam ali da família dela, confirmou tudo. Quer dizer, como que é isso? É somente o Espírito Santo. Uma palavra de conhecimento, né? Agora, aquela unção que eu recebi ali na hora, foi porque eu já ia pedindo. Quer dizer, eu fui embaixo de uma autoridade, né, de Cristo, e também embaixo de humildade. Eu não poderia achar lá que eu ia chegar lá, porque eu sou um pastor, porque eu tenho o Espírito Santo e ia lá fazer o que bem querer. Sim. Não é assim. Então você tem que ficar humilde, submisso a Ele, para que Ele possa te usar. Então foi uma noite que eu posso dizer assim, perfeita. Foi uma noite perfeita, porque alegrou a igreja, o pastor, que é o
pastor responsável pela igreja confirmou, né, gostou, né? E isso aí. O Senhor Espírito Santo fez o que ele queria fazer, né? Que as pessoas precisavam. Né? Realmente foi um culto que as pessoas conseguiram glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Todos se alegraram, se foram glorificar. Tinha pessoas lá que Deus havia revelado que ela queria se matar. E ela confessou diante da igreja que 2 vezes ela tentou se matar com uma faca e a faca caiu da mão dela. E outro dia ela pegou uma corda, pôs no pescoço e a corda se arrebentou sozinha. E hoje Deus revelou a ela que ela queria se jogar aí na via. Na Expresso aqui. Na Expresso aqui. Queria se jogar ela. Né? E ela falou que era verdade. Ela estava com esse pensamento. Então Deus revela esses segredos. Né? Então, mesmo que você se sinta na condição que não tem nenhuma condição, você não tem nenhuma condição, mas Ele te deu. Então isso daí é uma intimidade, envolve um pouco de experiência também, entendeu? Porque você também pode não ter, né, naquele momento ou antes daquele momento, aquela unção que você precisaria, mas pela humildade, pela fé, que o Espírito Santo tem essa obra, ele acabou fazendo. Mas é isso aí. É bom demais. E alguma experiência que o pastor teve nas cruzadas evangelísticas, né? Que o pastor fez e ainda faz, né? E hoje o pastor veio para cá, né? Acabou fazendo uma, né? Eu lembro de uma experiência que acontecia na nossa igreja quando eu era um garotinho, né, de 10 anos de idade, né? Que às vezes o louvor estava tocando lá e as pessoas se manifestavam, né? Os demônios saíam. Então, assim, só a presença do Senhor Espírito Santo já faz com que os espíritos eles saiam, né? Por que acontece isso? Porque quando o Espírito Santo está na igreja ou na vida das pessoas que estão ali ministrando, que estão pondo as outras para se envolverem com ele, essa manifestação, seja ela demoníaca, né, já é o poder de Deus ali. Que na verdade, o que o Espírito Santo ele faz? Ele demonstra ou ele mostra para as pessoas o poder de Deus. Então, ali havia o que estava acontecendo ali. Ali estava acontecendo uma unção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, né? O poder de Deus, né? Então por isso que há essas manifestações, às vezes você nem está clamando, nem pondo as mãos, mas já manifesta. Era em momentos de adoração, na verdade, né? Era em momentos de adoração, né? É por isso que a adoração, às vezes, é uma coisa mais específica, né? Ou para um grupo mais específico, né? Porque nem todos que estão na igreja, ela está preparada ou tem conhecimento de adoração. Então a adoração ela talvez não fica completa. Porque se tiver pessoas lá que não têm prática sobre isso, não tem experiência ou não tem essa unção de busca, né, ou porque buscou, então a adoração ela fica quase incompleta. Agora que você está com um grupo de pessoas que já tem esse entendimento, essa intimidade, aí a adoração ela se torna completa. É importante também a doutrina que a gente vê, né? Paulo ele teve uma vida de preparação antes de sair para o evangelho, né? Antes de sair para pregar, né? Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram 3 anos ali de ensinamento, teve um intensivão com Jesus, né? Sim. E a gente vê hoje em alguns ministérios ou nas nossas igrejas, né, que as pessoas se convertem hoje e amanhã já estão exercendo alguns cargos na igreja vai para o grupo de intercessão, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, e às vezes aquela pessoa tem que ser também treinada a isso, né? Tem que ser trabalhada. Ela tem que ser trabalhada, ensinada, né? Porque eu antigamente colocava pela necessidade. Então, muitas igrejas e muitos pastores fazem isso por necessidade, que a obra precisa de obreiros, porque a Bíblia diz que a ceifa está, né?
Quer dizer, o campo tá branco, já está pronto. Aí falta ceifeiros. Então falta trabalhadores para a seara. E você vê isso dentro da igreja. Então os pastores acabam pegando as pessoas que têm vontade, que têm interesse, mesmo sem experiência, mesmo sem discipulado, sem ser trabalhada, para trabalhar na obra. Mas isso é perigoso. É perigoso. É ruim isso. Aí entra aquela questão da cobertura espiritual, né? Sim, mas a cobertura, mas ela também tem que ter a busca Também tem dela. que ter a busca dela, né? Porque eu posso estar orando, dando cobertura para uma ovelha, e lá do outro lado ela não está conseguindo fazer nada. É a mesma coisa você dar comida para a ovelha e jogar ela no campo. Deixar ela se virar sozinha, Sim. né? Quer dizer, o que a águia faz? A águia ela só solta o filhote quando ela estiver pronta para voar. E quando ela solta o filhote para voar, ela fica olhando. Se ela vê que ele vai cair, ela vai lá e pega. Dá um voo rasante, vai lá e pega o filhote na mão. Entendeu? Então, quer dizer, nós que temos intimidade com o Espírito Santo tem que ser como a águia. Agora, você vê, o pastor não dá para ficar perto das ovelhas ao mesmo tempo para todo mundo. É. Então, ela de repente está lá fora, se alimentou aqui, mas lá fora ela se perde. É um pequeno deslize, né? Pequeno deslize, acabou tudo. E é onde mora o perigo, né? Então, esse assunto sobre intimidade com o Espírito Santo, ela é muito boa, é muito importante, isso não pode faltar na vida das pessoas, na vida da igreja, né? Porque é através da manifestação dele, né, do Espírito Santo, que vai acontecer as coisas na igreja. Ninguém fala Senhor se não for pelo Espírito Santo. Verdade. Né? Ninguém chama o Senhor Jesus, né? Ninguém pode falar Senhor, né? E hoje, se dirigir a Ele se não for pelo Espírito, né? Exatamente. E hoje mais do que nunca. Eu estava lendo isso hoje. Você vê, na época de Moisés, você vê a fé, vê o Espírito Santo trabalhando, mas eles não sabiam. Verdade. Eles tinham uma fé em Deus tão grande que o Espírito Santo se manifestava, dirigia, orientava e fazia a obra. Porque até então Jesus não tinha estado em carne. Quer dizer, e eles não falavam em línguas, não havia manifestação de línguas, não havia dons espirituais da forma que a gente vê hoje, né? Com mais clareza, com mais entendimento. Não havia estudo bíblico, não havia seminário, não havia discipulado. Mas o que havia neles? Fé. Que é uma manifestação do Espírito Santo. Hoje o que nos falta, como Jesus falou, né? Se você não tem fé, peça, né? Pede fé, né? E essa fome também a gente vê pelas pessoas que andam junto, né? A gente até brinca aqui em casa, né? Os membros daquela igreja falam igual aquele pastor, né? Prega igualzinho aquele pastor, prega igual o líder dele, né? E é a unção, né? Sim. Aquela pessoa anda tão junto com aquela pessoa que carrega a unção, que ela começa a unção foi transferida para ela, né? Então, por quê? Porque o pastor, ele subentende que o que está nele é o Espírito Santo, que o Espírito Santo usa ele daquela forma, que o Espírito Santo deu a visão para ele, e que naquela noite, naquele culto, naquele discipulado, o Espírito Santo está usando ele. Então, automaticamente já vai sendo transferido para o povo. E isso daí é bíblico. Não é antibíblico. Não é antibíblico, nem antiético, nada. A gente vê lá na passagem de Davi, né? Quando estava no deserto, né? Exatamente. Aquele povo se juntou com ele, né? Era um povo miserável, que estava perdido no deserto, né? De tanto andar com Davi, a unção que estava sobre a vida de Davi passou para a vida daqueles homens, né? Tanto que ele tinha alguns soldados que tinham uma força, uma unção, uma capacidade de guerrear que era sobrenatural. Jabezão matou 800 com uma espada. Uma espada. Né? A gente não consegue matar nenhuma barata. Né? Então, quer dizer, aí você vê também o próprio... Vamos voltar aqui à história de Elias e Eliseu.
por Eliseu estar andando sempre com Elias, se envolvendo com ele em oração, em discipulado, né? Porque ele era discípulo de Elias. Né? Depois recebe a capa. Não diria que seria a capa que pôs a unção nele, mas havia uma unção na capa. Sim. Eu não duvido que havia uma unção na capa. Então quer dizer que aquela unção que estava sobre até a vestimenta de Elias foi passada tudo para Eliseu, em dobro. Capa dobrada. Por isso que ele fez mais milagres, mais obras do que o próprio Elias. É aquela coisa que a gente fala sobre a unção, né? A unção dobrada, né? A capa dobrada, então, né? mas se a gente estudar um pouco mais sobre essa unção dobrada, ela vai além do nosso entendimento. Assim. Porque o que seria uma unção dobrada? Né? O que é uma unção dobrada? Unção é unção. Não existe vários tipos de unções. Hoje, tem a unção A, a unção B, a unção C. A unção é uma só, do Espírito Santo. Né? Se a unção é dada para aquela pessoa através do Espírito Santo, é uma só. Agora, por que dobrada? Seria por causa da mesma coisa que nós temos aqui, né? A patente. São as patentes de um exército, né? O Sim. soldado raso tá ali, né? É como os anjos também, né? Exatamente. Os anjos, eles não são todos os anjos que têm a mesma liberdade de entrar na presença do Senhor, Deus Pai, né? A intimidade. A intimidade, né? São as patentes, as divisas, né? Exatamente. Um anjo tem mais, né? Como um soldado não pode entrar na sala de um major de qualquer forma, né? Exatamente. Então, as patentes... Ele nem entra lá, né? Na verdade, né? Ele nem pode participar Cada de reuniões, patente né? mostra a sua autoridade. Isso. Né? Isso no mundo espiritual com a gente também acontece. É a mesma coisa. Seria essa capa dobrada. Exatamente. Você vê, quando Eliseu foi flutuar o machado, a Bíblia diz que Eliseu estava com outros profetas. Se tinha mais profeta que Eliseu, por que eles não flutuaram o machado? Porque tinha que ser Eliseu. Eles eram do Senhor também, né? Claro. E o Espírito Santo estava neles. Quer dizer, se o Espírito Santo estava em Eliseu, também estava nos profetas que estavam com ele. Certo? Agora, por que chamaram Eliseu? Não chamaram os outros? Ou porque os outros não foram sem ocupar Eliseu? Porque há um diferencial aí. Há uma diferença dessa quantidade, podemos expressar assim, para entender melhor, de poder de unção sobre a vida de uma pessoa. Sim. Né? Então, ou talvez seja pela busca, talvez seja pela escolha de Deus, né? Ou talvez seja porque ele tinha autoridade de profeta maior, né? Então vamos supor que Eliseu seria o general, Tá. e os outros profetas seriam capitão, tenente, sargento, né? Então eles talvez até falou assim, não, vamos falar com o profeta, com o general, vamos falar com Eliseu. Só Eliseu que sabe como vamos resolver isso. Porque senão vão ter que ir para um homem mergulhar lá no fundo para pegar o machado. É interessante isso, né? Quer dizer, que era a única maneira de um machado de ferro, uma coisa, um instrumento, uma ferramenta tão pesada para sair de lá do fundo da água. Assim. Né? E o Jordão não é um rio estreitinho, um laguinho raso, né? Então ele tem a sua profundidade, ele é largo, é uma coisa mais complicada. Então, se você olhar bem para essa mensagem, você vê que há uma autoridade e uma unção diferenciada ali. Né? E além dessa unção diferenciada, dessa autoridade, foi também um momento. Deus, ele prepara esses momentos, sabe para quê? Para mostrar o poder dele. Né? Para mostrar a necessidade que você tem que ter com o Espírito Santo para poder ser usado. Assim, fica igual aqueles outros profetas lá, só olhando. A gente pode ir atrás de uma pessoa e pedir para essa pessoa transferir a unção, né? Se o Espírito Santo falar pro profeta, né? Não, pode transferir a unção. E desde que ela tenha mais do que você. Sim. Porque se ela tiver menos, você que Menos, vai ter que passar para ela. vai ter que passar para ela, né? Quer dizer, então, aí como você vai saber disso? Quer dizer, você só vai saber dessa autoridade, dessa unção, por exemplo, que nem a gente, quando vê os pastores
os missionários, missionárias sendo usados por Deus, você vê que tem uma unção dela ali, naquele momento, e você sabe discernir que é o Espírito Santo. Sim. Então aí você vai pedir para ela transferir para você. Né? Então eu entendo assim. Né? Porque eu também não vou sair na igreja pedindo unção para todo mundo. Sim. Né? Transferir unção, porque eu nem sei se ela tem. Né? Eu nem sei se pelos ela frutos, tem. Né? Pelos Sim. frutos, né? Eu nem sei se ela tem unção, mas aí você... Porque automaticamente um pastor, ele já tem a própria obrigação de estar orando mais, buscando ou mais, de jejuar mais. ter uma vida jejuada, né? Ter uma vida jejuada, né? Intercede mais, tem que ler mais a Bíblia para poder pregar, tem que estudar mais para poder ensinar. Então, tudo mais está nesse pastor. Sim. Aí, o dia que há a manifestação do Espírito Santo nele, todo mundo quer chegar perto dele e pedir a transferência, pedir a unção. Isso aí é normal. Isso aí. E assim, uma vez o pastor falou para mim isso, né? Eu lembro que nós estávamos lá na sala, quando nós morávamos aqui na outra casa. Isso faz 5 anos, 6 anos, né? 5, 6 anos, né? Ah, já tá mais, né? E o pastor falou assim para mim que quando o Senhor me usasse, não era para mim, né? Aquilo não era para mim. E eu entendi como que eu não pudesse ter ciúmes dessa unção, né? A gente não pode ter ciúmes da unção, né? Não, de jeito nenhum. Se o Senhor falar assim, vai lá e transfere os dons, a gente tá impartindo os dons, a gente cai naquela passagem dos talentos, né? A gente tem que multiplicar os nossos talentos, né? Sim. E quando a gente vai lá e transfere os dons para aquela pessoa, a pessoa recebe os teus dons, né? Segundo a ordem do Espírito Santo, né? Que é ele que distribui os dons, né? Mas você ganha em dobro. Você não perde só, você ganha mais, você ganha em dobro, né? Perde. Ela está em você. Ela dobra. Hoje lá na igreja, Deus me levou uma profecia para o pastor da igreja. Deus levou uma profecia para o pastor da igreja. E além da profecia, Deus fazia uma transferência de unção nas mãos dele para cura. Glória. Bênção. E você via que ele estava acreditando. Ele creu, né? Então ali já aconteceu uma transferência, né? Deus deu a ele uma unção e uma autoridade de cura, né? Então para ele foi uma palavra de vitória, né? Uma palavra de bênção, né? É o que eu falo, depende a sua busca com o Espírito Santo, depende para qual propósito, né? Então hoje o culto foi um culto por um propósito. Então a unção que o Espírito Santo me deu ali na hora foi para o propósito daquele culto, daquele momento, né? Se eu quiser fazer a mesma coisa amanhã, não é a mesma coisa. O Senhor tem várias maneiras. Não. É dele, né? Amanhã é outro dia, amanhã é uma manifestação diferente, ou uma unção diferente, ou mais ou menos. Já aconteceu de eu ir na igreja pregar, e fazendo campanha, e Deus dá uma unção, vamos dizer assim, 100%, e no outro dia cai para 10%. E você vai lá achando que vai ser a mesma coisa, e não é. Uma vez eu escutei algo assim em alguns estudos, né? Que nós temos que parar de fazer cultos para homens e ir para a igreja para cultuar o Senhor e não para homens, né? É que na verdade o culto é para Deus. É para Deus. Às vezes a gente fala assim, vou fazer não, hoje eu não posso quebrar o protocolo porque hoje é culto das mulheres. Hoje eu não posso quebrar o protocolo porque é culto dos homens. Hoje eu não posso quebrar o protocolo porque... Mas o Espírito Santo pode. Mas ele é o Senhor, né? Esse é o problema que acontece, né, às vezes muitas igrejas. A doutrina da igreja ela tem que existir, porque é um governo, é um disciplinado, né? Quer dizer, tem que ter disciplina. Mas só que ele não pode impedir que o Espírito Santo de Deus faça. Não é ele que comanda. O Espírito Santo de Deus vai falar até 8:55. Ó, Espírito Santo, 9 horas você não fala mais. Não existe isso. E aí o Espírito Santo já nem está ali mais. Aquele pastor que a gente faz o curso, né? O pastor Leandro, e ele falou assim, teve um culto que a presença do Senhor era tão forte ali dentro que o culto já estava se estendendo muito. E o pastor daquela igreja veio falar e ninguém conseguia ter domínio sobre as pernas, e o poder era muito grande, né? E
E o pastor falou assim, pastor, pede para o Senhor Espírito Santo se ele pode permitir com que as pessoas possam ir para casa. Então, assim, eu vi um temor, né? Porque é o Senhor que, né? Pede para o Senhor Espírito Santo se as pessoas podem ir para casa, porque amanhã elas têm que trabalhar. E o Espírito Santo concedeu isso, né? Não, tranquilo, pode, estão liberados, né? Porque quando a gente entra na presença do Senhor, a gente perde aquela noção do tempo cronos, né? Porque a gente praticamente entra no tempo de Deus, né? Sim, é tanto que você vê quando você leva evangelista, um pregador de fora, que está na unção, se você olhar no relógio, já passou o horário do culto. Passa rápido, você nem... Passa rápido. Hoje mesmo era para acabar o culto 9h20, 9h25, acabou 20 para 10 e ninguém queria ir embora. Também tem isso, né? É. Então, a gente deve respeitar a doutrina da igreja, mas quando o Espírito Santo de Deus quer manifestar na igreja, eu acho que tem que quebrar esse protocolo. Porque é um momento específico, especial, né? Ou talvez pode ser o último momento, é um momento único. Tem pessoas que estão ali que podem morrer amanhã e para ela aquilo é importante. Sim. Então, o que está acontecendo hoje nas igrejas é essa perca, né, de intimidade com o Espírito Santo e deixar ele falar o que ele quer falar. Né? Por quê? Porque a doutrina da igreja ou a preocupação ética daquela igreja está suplantando a manifestação do Espírito Santo. Aí aquilo vai se esfriando, as pessoas vão caindo no descrédito, né? E aí daqui a pouco as pessoas não acreditam mais. É verdade. Né? Isso é um perigo muito grande. E nos dias de hoje, o que mais está precisando é do Espírito Santo. Então, eu creio que através desses estudos, desses discipulados, pela necessidade das pessoas do dia de hoje. Sim. Porque é isso que faz, que prende, que envolve as pessoas, que traz alegria para as pessoas e que aumenta a fé das pessoas. Porque os problemas hoje aí fora, ou mesmo dentro da casa, na família, é bem maior do que antes. A quantidade de problemas, de doença, de dificuldades, de enfermidade, de luta, é bem maior do que há 50 anos atrás. É bíblico, né? Sim, eu sirvo ao Senhor desde 50 anos atrás. Quer dizer, eu quando era menino eu já ia para a igreja, né? E só que a manifestação do Espírito Santo naquela época não é como hoje. Por quê? Porque não havia conhecimento, havia poucos estudos, né? E os homens de Deus que foram nascendo, foram crescendo, que hoje estão aí, né? Até na mídia, em vários lugares, são aqueles que Deus levantou lá atrás, né? Que levantou lá atrás, porque antes não tinha esse conhecimento. Você sabia que havia o Espírito Santo, você sabia que havia Jesus e que havia Deus. Ali estava a palavra, né? Você cantava, orava, jejuava, ia para o culto e ia embora para casa. Mas você tinha fé. E era raramente uma pessoa desviada. Raramente era desviada. Agora, hoje, devido aos problemas serem bem maiores, né? E com mais dificuldade, entendeu? Hoje cresceu, as igrejas cresceram, tem muita igreja, tem muitas placas de igreja, né? Então, hoje o povo de Deus cresceu muito. Então, a necessidade do Espírito Santo se manifestar na igreja é mais importante hoje. Por quê? Para exatamente saber discernir e revelar o certo do errado. Uma vez a minha esposa falou que ela teve um sonho do Senhor, né? E não sei se ela contou pro pastor, né? E ela chegou para mim e falou assim: amor, eu tive um sonho que eu chegava em uma igreja e essa igreja ela procurava igrejas, né? Ah, essa igreja tá cheia. Ah, essa igreja tá vazia. E aí daqui a pouco o Senhor Espírito Santo falava assim para ela, ó, tá vendo essa igreja? Tá cheia de pessoas vazias. E aí ela olhou para um outro lado e viu uma igreja com uma portinha pequena, tinha poucas pessoas lá dentro, mas elas estavam cheias, né? Então assim, é o que nós vemos na realidade de hoje, né?
Eu acho que também, não sei se seria a falta de discipulado, ou de cuidado, ou porque cresceu muito a igreja, por algum motivo, né, específico, cresceu muito a igreja, né, não do lado espiritual, mas do lado comercial da igreja, né, e perdeu-se a qualidade, porque o Espírito Santo falou assim, não, então, não estão de acordo com a palavra, eu me retiro. Né? Os dons permanecem, né? Mas a presença sai, né? Então, assim, e a gente vê igrejas grandes, com bastante gente, né? Com um maior número de pessoas, só que com vazias, né? São pessoas que não têm intimidade, a mesma intimidade que nós buscamos com o Senhor, aquela pessoa também pode ter, ela também pode curar, ela também pode profetizar, ela pode também ser arrebatada em espírito, ela também pode falar em línguas. Né? Isso que você está colocando é uma coisa muito difícil de entender. Porque as igrejas que cresceram e que tem muita gente, baseado no que você está dizendo, e pelos sonhos, né? Sim. Então fica muito difícil da gente definir isso. Porque tem muitas igrejas que cresceram, hoje são igrejas grandes, que não tem essa manifestação, vamos dizer assim, pentecostal, explícita dentro de um culto, a liturgia do culto, mas ela tem portas fechadas. Em círculo de oração, numa tarde da bênção, num grupo de oração, de intercessão. Então há essas manifestações. Né? Tem uma denominação aí que eles oram antes e buscam bastante, oram bastante, e o Espírito Santo se manifesta e fala com eles. E revela quem vai estar no culto. E qual é o problema que vai estar no culto com aquela pessoa. Então, quer dizer, é uma forma deles buscarem a Deus. Então, as formas que as pessoas fazem para o Espírito Santo se manifestar são diversas. Então, ela pode se manifestar, como você falou, através do louvor, cura. Salva. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade ela liberta. Então quer dizer que, e hoje os pastores estão se dedicando mais à palavra. Então eles querem crer que pela palavra Deus já está revelando a pessoa. Agora essa manifestação pentecostal, né, do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo, é a mão de Deus, é os olhos de Deus, é o ouvido de Deus, é a boca de Deus, mas eles estão deixando isso um pouco de lado. Por que eles estão deixando um pouco isso de lado? Porque exatamente que as pessoas não têm discipulado, não têm experiência. Então, só que eles têm que entender que eles é que têm que formar os discípulos para discipular elas. Sim. Eles têm que ter pessoas lá dentro para ensinar elas, ter intimidade com o Espírito Santo e como ele vai se manifestar nelas. Agora, você também não pode colocar isso para todos que estão na igreja, sim. Porque tem pessoas que ainda fumam, bebem, ou estão em pecado. Estão no processo de cura, né? De libertação, né? Quer dizer, esse processo de cura, na verdade, é o processo de libertação. Quer dizer, purificação. Não há santificação sem purificação. Sim. Como você pode dizer que aquela pessoa que aceitou Jesus hoje, né, que veio cheio de carrapicho, cheio de espinhos, cheio de problema, cheio de pecado, né? E você dizer que ela está santa. Ela tem que entrar no processo de purificação. Então tem pastores que têm medo de dar essa abertura exatamente por causa disso. Né? Então tem pessoas que têm problema mental, está na igreja e quer entregar profecia. Tem ataque epilético. Se ela tem ataque epilético, como é que ela vai entregar profecia? Como é que ela vai entregar uma manifestação do Espírito Santo para a igreja? Então o pastor tem esse cuidado. Eu acho que é mais preocupação, mais cuidado. Então ele poda isso, ele corta, né? Ele evita, né? Mas mesmo assim eu acho que tem que ter nas igrejas hoje, né, mais liberdade para o Espírito Santo operar e ter intimidade com as pessoas que estão ali. Porque se elas começarem a ter intimidade e ela sendo discipulada, ela vai evitar o erro. Né?
Porque tem um lado também, tem. Porque há meninice na igreja. O que é meninice? É você falar de si. Né? É você falar de si achando que é Deus. Né? Jesus falava uma parábola. O que é parábola? É um fato ocorrido, acontecido, baseado em algum acontecimento humano. Né? Então ele dava aqueles exemplos, aquelas parábolas. Né? Agora, o Espírito Santo, como ele vai agir numa pessoa e se ela nem purificada ela está? Então eu acho que é isso que acontece na igreja. Agora, se na igreja o pastor tem unção, transfere unção, envia unção para a igreja, ele diz que a unção vem do púlpito para baixo. Sim. Né? Quando vem de cima para baixo, acontece o que aconteceu na igreja hoje. Todo mundo se envolveu. Quando não há, o povo já percebe, já não se envolve. Já não se envolve, né? Agora, um pouco frio, né? Exatamente. O discipulado não pode ser só a respeito de uma doutrina, ou a respeito de um assunto bíblico, ou de conhecer histórias da Bíblia. Né? Do profeta A, do profeta B. Não. Tem que haver o discipulado do Espírito Santo, porque tem um porém aí. Tem muitas pessoas que buscam o Espírito Santo, tem uma certa intimidade com o Espírito Santo, mas não tem fruto. E eu tenho percebido nas igrejas, durante todos esses anos, que não se fala sobre isso. Pouco se fala, ou fala num estudo bíblico, numa escola dominical, numa escola bíblica, ou não fala. Por quê? Cadê os frutos do Espírito Santo? Não é o Espírito Santo? Nós não estamos falando sobre intimidade com o Espírito Santo, não estamos tratando sobre dons espirituais, que é a manifestação dele, são características dele, né? Então, quer dizer, cadê os frutos? Que adiantaria eu falar línguas e não ter amor? Quer dizer, cadê os frutos do Espírito Santo? Então, os frutos do Espírito Santo têm que estar acompanhando essa intimidade. Se eu posso te fazer um convite aqui, né? Eu não sei se o senhor vai vir para cá novamente depois, né? Vai, né? Sim, eu vou vir, mas não sei quando. Né? Vai demorar um pouquinho agora. E de também, quando se eu for para lá também, né? Se eu subir lá para São Paulo, capital, se nós podemos conversar um pouco sobre línguas. Sim. Sobre dons de variações de línguas, né? Sim, podemos, sim. Se o Espírito Santo nos conceder essa oportunidade, né? E capacidade para explicar. Né? E capacidade para explicar. Eu acho que seria um assunto bem interessante para todo mundo, né? Esse assunto sobre línguas, né? Línguas estranhas, então é muito importante, né? Esse conhecimento, esse estudo, essa experiência, porque às vezes a pessoa pode estar falando uma língua achando que é Deus e não é, né? E não é Deus e está falando palavras ou traduzindo essa dupla interpretação, quer dizer, em palavras da sua língua, que não tem nada a ver. A gente vai conversar mais sobre isso aí no próximo bloco. Próximo bloco, né? Não, tá bom? Assim que o Espírito Santo nos conceder essa oportunidade, a gente vai destrinchar isso melhor, né? Tá bom. Tá bom? Então eu quero agradecer aqui a presença do pastor, né? Daniel, meu sogro, meu querido sogro, meu paizão, meu amigo, né? E também quero falar com vocês também sobre tudo isso que a gente conversou hoje, né? Para que se haja uma divulgação, né? Porque nós temos que alertar as pessoas, né? E a internet é um meio de comunicação rápida, né? Que muitas das vezes a gente não tem o tempo, né? E a disponibilidade para estar em todas as igrejas, né? E a gente sabe que nas igrejas tem-se um tempo, né? A gente tem obrigações, né? E a internet é um meio rápido para a gente resolver essas situações, né? Então, fica o convite. Compartilhem esse vídeo, né? Com as pessoas, com os nossos queridos, né? Para que eles também possam desfrutar dessas bênçãos, né? Dessas unções que estão aí, né? Deste presente que já mora dentro da gente, né?
Então, pessoal, ativem o sininho aí para receber as atualizações, os novos vídeos que vem chegando, né? E curta lá também, né? Se inscreva no canal e deixe os comentários, né? Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, né, pastor? Sim, pode fazer. Deixa no comentário lá a pergunta, que eu vou estar dirigindo a pergunta para o pastor, e o pastor pode entrar em contato, né? O telefone também tá lá para pedido de oração, alguma coisa, tá bom? Ou se quiser também convidar para ir para a igreja, né, pastor? Para a gente ministrar o culto lá, né? Pode estar ministrando a transferência de unção mesmo. A transferência de unção. Né? Tá aí uma boa... É um bom presente, é um bom presente, né? É um bom Isso. presente, né? A gente impartição de dons. tempo e oportunidade, a gente vai sim. Sim. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.